Meus amigos, meu nome é Cadmiel Kadesh. Hoje eu estou gravando em um local diferente. Quem já me acompanha pelo meu canal no YouTube está percebendo que nós estamos num local diferente. Hoje nós vamos fazer um vídeo atípico. Nós vamos continuar falando sobre o nosso tema de saúde, mas agora nós vamos falar com um profissional, com um mestre, uma autoridade no assunto. Hoje nós vamos bater um papo aqui, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Weldson, graduado em medicina pela UNB e teve experiência de residência médica no Hospital da Polícia Militar de São Paulo, na Base Aérea de Brasília, foi oficial, médico, tem muita coisa aqui. Mas, basicamente, atinente ao tema, ortopedista e médico do trabalho. Isso, ortopedista, médico do trabalho, e hoje nós convidamos o Dr. Weldson aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que está muito em voga atualmente, que é a síndrome de burnout, que até pouco tempo era desconhecido da maioria das pessoas, principalmente das pessoas leigas. Quando você fala em síndrome de burnout, a pessoa regala os olhos. O que é isso? O que significa síndrome de burnout? E hoje, com essa exigência do governo brasileiro, eu acredito que mundial, a NR01, ela está cobrando uns cuidados no trabalhador, no seu local de trabalho. E eu achei muito pertinente a gente falar sobre a síndrome de burnout, que é praticamente a base que definiu o pessoal do Ministério do Trabalho fazer essa normatização. Tá certo, doutor? É isso mesmo, exatamente. E nós que militamos na área da medicina do trabalho já há algum tempo, a gente sempre observa que existem sempre incrementos, né? A lei, ela vem sempre tentando oferecer, tentando amparar a saúde do trabalhador. Nós saímos de uma condição, o Brasil tem um dado muito interessante, em 1970, quando nós fomos tricampeões mundiais de futebol, nós levamos também o título de campeões mundiais em acidente de trabalho. Caramba, que coisa louca. E o Brasil era um país que massacrava os seus trabalhadores, nós éramos campeões de acidente de trabalho. Olha que coisa interessante. E a partir desse dado, o governo militar, né? Na época era o governo militar, instituiu as normas que garantem a saúde do trabalhador. Instituiu as chamadas NRs, que ela veio para complementar a CLT. A CLT era uma norma que ela deixava, era uma norma esparsa, era o que deixava em aberto a segurança do trabalhador. Esparsa não, o termo é outro, né? Era uma lacuna, ela deixava aberto as questões da saúde do trabalhador e ela previu, a CLT previu, falou assim, e que outras normas surgirão, ela deixou um espaço para que se encaixassem as normas de regulamentação de saúde do trabalhador. E desde então o Ministério antigamente era o Ministério do Trabalho, né? Hoje é o Ministério do Trabalho e Emprego, que começou a instituir essas normas e que servem de diretrizes, de fundamentos para a gente pensar e falar na saúde do trabalhador. E o mais interessante é nós vermos que, como toda lei, como todo ordenamento, ele envelhece. A sociedade evolui, as doenças aparecem e agora, recentemente, as normas regulamentadoras, algumas delas sofreram algumas modificações, algumas modernizações, porque elas foram escritas na época que não existia teletrabalho, não existia home office, né? Não existia essa série de fatores que podem estar por trás. Covid, ninguém sonhava. Então a gente vê a evolução. Foi por iniciativa do Ministério do Trabalho, agora recentemente foi feita essa revisão das normas regulamentadoras e elas tentam adequar, elas tentam trazer para o campo da prática médica, da prática clínica, da prática diária, a tensão existente entre trabalho e emprego, né? Que desde que o mundo é mundo, que essa relação ela nunca
nunca conseguiu ser equacionada, né? Nunca. Nunca, e eu acho que talvez não vai ser para as nossas gerações que a gente vai ver, porque a gente sabe muito bem das queixas do empregador, né? Que a quantidade de dinheiro que ele teria que investir, que ele tem que investir na segurança e na saúde do trabalhador, e o empregado também uma análise muito apropriada nesse sentido. Ele fala que não existe anjo nesse setor, né? Não existe anjo, não existe anjo, não tem, todo mundo tem as suas demandas, as suas necessidades, mas enfim, então isso é só assim fazendo um esforço histórico, lembrando de como nasceram as NRs e de como surgiu essa questão da saúde do trabalhador, e nós estamos sempre acompanhando e vendo que de tempos em tempos algumas afecções elas se tornam mais evidentes e elas chamam mais atenção da segurança do trabalhador. Na década de 80, lá nos primórdios da medicina do trabalho, nós tínhamos as chamadas pneumoconioses, que eram aquelas doenças causadas pela aspiração pelas vias aéreas. Pelas vias aéreas, as pneumoconioses, que eram as fábricas de cimento que utilizavam o amianto, e aí criou-se todo um regramento, e hoje em dia a gente quase não tem mais as pneumoconioses. O Brasil, por incrível que pareça, a pneumoconiose no Brasil hoje ela é residual por conta da lei das NRs, que bateram tão quente, que bateram a fiscalização, inclusive... como um dado relevante, eu não vou lembrar a data, mas o Brasil proibiu a produção do amianto, o amianto crisotila, que era o amianto que produzia a substância que produzia a silicose. Foi proibido no Brasil, foi banido. O pessoal usava caixas d'água, caixas d'água daquele amianto, o amianto crisotila. Sim. E ele foi abolido. No Brasil não existe mais. Eu bebi muita água daquelas caixas d'água. Agora... Isso na década, lá no início, nos primórdios. Aí quando nós vamos chegando na década de 80, com o advento da informatização, nós vimos o quê? A Leri Dort, né? Aquelas doenças causadas pelos digitadores, aquela turma que ficava digitando ali, eu lembro que eu tinha um conhecido que na época ele digitava o resultado da loteria, da Caixa Econômica Federal. Sentava ali, ficava, o indivíduo digitava ali igual uma máquina, e aí começaram a desenvolver as doenças, e aí teve a epidemia da Leri Dort. Sim. Né? E aí você vê que hoje a gente quase não se fala mais em Leri Dort. Eu escapei, eu fui aprovado num teste para escrivão da Polícia Civil, mas não assumi o cargo, fui fazer o curso de sargento da PM. E aí depois pensando, cara, se eu tivesse lá, talvez eu teria desenvolvido uma dessa síndrome aí, que é síndrome, né? É uma síndrome? É uma síndrome, das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, aquele trabalho repetitivo. Isso. E aí, novamente, nós temos aí a figura da segurança e da saúde do trabalho atuando, o Ministério do Trabalho atuando em cima dessas as questões previdenciárias, né? As questões acidentárias de adoecimento, e o governo sempre tomando aquelas suas medidas de segurança, de proteção da saúde do trabalhador. E a saúde do trabalhador, como nós sabemos, investir em saúde, investir em prevenção ainda não é uma prática muito arraigada na nossa cultura, né? Sim. E o entendimento que se tinha, olha só como é que era o entendimento. As pessoas falam assim, não, é muito mais barato eu investir na sequela. Então deixa o trabalhador adoecer, eu invisto na sequela e paga o seguro, paga um seguro, e aí que nasce exatamente isso aí, que nasce a questão da insalubridade, né? Caramba, que o indivíduo fala assim, essa questão é polêmica, assim, você está pagando a insalubridade, então eu estou pagando pela sua saúde. Não é? Então eu pago a insalubridade, significa que eu estou pagando para você adoecer. Caramba, que coisa doida. É muito interessante isso, quando na verdade a ideia era que você pagasse a insalubridade para que você tomasse as medidas de proteção, para que você reduzisse o adoecimento laboral, e aí o indivíduo deixa de pagar. Mas existem situações que não tem como. Como é que você tira o ruído de um aeroporto? Né? Isso é impossível. A pressão sonora de um impossível. E aí então você passa a utilizar as chamadas medidas de proteção individuais, que é o EPI,
que é a obrigatoriedade de usar os protetores auriculares, e além disso você tem também que tomar as medidas coletivas, que é você não deixar aquele trabalhador exposto àquela situação. Então você tem hoje em dia normas que são muito bem estabelecidas quanto ao nível de pressão de ruído e a quantidade de exposição que o trabalhador tem que ficar, pode ficar naquele ambiente. E aí agora, com o advento da tecnologia, nós estamos aí, já passamos daquela fase inicial da digitação, né? Sim. Estamos já na fase da IA, estamos na fase E o que nós nos deparamos? Com a hiperpressão no trabalho. Aquela condição que o trabalho, hoje em dia, ele está miscuído com a vida do trabalhador. O trabalhador, antigamente, não levava o trabalho para casa, né? Com o advento da telemática, da informática, da tecnologia e principalmente do nosso grande amigo e vilão, celular. O celular nos trouxe muitas vantagens. É uma verdadeira moleta, né? Eu acho que talvez das invenções do ser humano, eu imagino que a das mais revolucionárias, eu acho que foi mais do que a máquina a vapor. Quando eu tinha 8 anos de idade, dos anos 60 e pouco, não lembro quando, não vou fazer a conta agora não. O meu pai assinava uma revista que ele recebia mensal. E numa delas eu fiquei encantado com uma reportagem que dizia que no futuro a gente ia se comunicar olhando para o interlocutor. E aí, como é que era a imagem? Era uma televisão velha antiga, daquelas que tinha lá, e o cara aqui com aquele telefone aqui, olhando lá para a televisão. Aí eu fiquei sonhando com isso a vida inteira. Quando chegou o Skype, eu de caramba, conversou. E chegou o WhatsApp, aí pronto, realizou aquele sonho de 50 anos atrás. Não, que loucura, né? A gente era... Como é que esses caras imaginavam isso? Como é que eles imaginaram aquilo? Você lembra daquele desenho do Dick Tracy, que ele falava no relógio? Sim. Não é? A gente achava aquilo extremamente futurista. Só uma loucura, era um câmbio, loucura. Não sei o que ele falava no relógio. Era um negócio que... Hoje é um pessoal normal conversando. Normal, você vê... Agora, uma reflexão que me trouxe, falando sobre isso aí, o governo, ele trabalha de uma maneira silenciosa e de repente a gente vê a nova tal, e a gente sabe por quê, não sabe por quê. Mas o que eu fui refletindo é o seguinte, essa NR1, ela foi estabelecida nos anos 70 ainda, não foi? Foi. E olha só quando é que ela está sendo cobrada de verdade. Exatamente. Em 2026. Ela não é que ela foi cobrada de verdade, ela sofreu essa modificação. Porque as próprias NRs, ela sempre foi cobrada, ela sempre foi instituída, que era a necessidade de você ter a saúde e segurança do trabalhador, ela cria as normas que vão determinar a obrigatoriedade de se ter os serviços de segurança e medicina do trabalho, de você ter as comissões de investigação de acidente de trabalho, de prevenção de acidente, a CIPA, né? Cada uma dessas normas, elas têm o seu ordenamento. Então a NR1, ela é o ponto inicial, ela é o cume da pirâmide. E o que trouxe ela agora para a discussão, que colocou ela em voga para a gente até a ponto de nós estarmos aqui falando sobre ela, foi a modificação que ela trouxe, a modernização que ela trouxe, porque ela traz agora o conceito que é o conceito da pressão psicológica. O que eu achei interessante é que é um resumo dela com 140 páginas. Resumindo os pontos mais importantes. Eu achei interessante que eles esmiuçaram a vida do trabalhador desde a hora que ele sai de casa até a hora que sai. Tá tudo ali, tudo que você quiser saber está nessa forma. Exatamente. Numa portaria que regulamenta essa lei, né? E aí é aquela história que nós sempre vivemos, né? A humanidade vive naquela teoria da curva da vara, né? A famosa curva da vara. Se você enterra uma vara na areia e inclina ela para um lado, ela está fora do ponto de equilíbrio, né? Ela está tendendo para um ponto. Quando você solta aquela vara, ela vai lá para o outro extremo. Depois ela volta de novo e assim, até ela voltar ao ponto de equilíbrio. Então a gente vive todas as tensões, todas as questões que nós vivemos na sociedade, elas perpassam por esse entendimento. Primeiro você sai de uma condição do zero, né, em que você estava totalmente de um lado e não tinha nada do outro. Aí você inverte.
você vai para o outro lado, aí você passa para o exagero, até novamente a gente chegar. E aí quando você observa, e a grande polêmica que a ANR traz, é que ela, como norma, e nós sabemos, como o senhor bem colocou, a dificuldade de você modernizar uma lei. Você não consegue modernizar uma lei a cada 5 anos, demanda tempo. Então, ela já traz no seu bojo aquele campo ideal, né? Aquele campo, ela já traz as perspectivas de situações que poderão acontecer num futuro, mas que hoje, se você for levar ao pé da letra, tem algumas questões que elas estão até aterrorizando o empregador. O empregador tem muito porque eles falam assim, você está tornando o meu trabalho inviável. Porque... Eu visitei um empresário recentemente, falando sobre a NR1, a decisão dele é o seguinte: não, vou aguardar o governo começar a multar, aí eu vou fazer aquilo. Porque ele acha que é um investimento muito alto ele fazer a implementação da empresa. Exatamente, aquele pensamento que se tinha lá no início, né, que eu falei, deixa acontecer o acidente, eu vou investir só não vou investir na prevenção, porque a prevenção é cara. E, além de tudo, você não tem... Aí a gente entra num campo de discussão, porque o Brasil, infelizmente, né, pelas nossas características continentais, pela nossa diversidade populacional, você investir numa prevenção, às vezes, você não consegue dar continuidade àquilo, né? Sim. Você tem uma empresa que investe muito em prevenção. Aquela empresa, ela vai ser beneficiada com aquilo? Em tese, a gente olha e pensa que não, mas existem mecanismos de compensação. Existe um elemento chamado FAP, Fator Acidentário Previdenciário, que o entendimento do governo é o seguinte: você é uma empresa que produz muito déficit para o INSS. Sim. Então o INSS tem uma contribuição obrigatória, que é o FAP, que ele pode dobrar a partir do momento que você entrega para o governo muitos doentes. Então a empresa, ela indiretamente, ela pode ter esse FAP majorado. Então não é que ela vai ser beneficiada, ela pode ser prejudicada. Pode ser prejudicada. Eu vi alguma coisa, mas eu não tenho a segurança total para falar, que a cada $1.000 investido em prevenção tem um retorno de $5.000. Mas eu não estou bem a par dessa correlação. Mas querendo dizer que o investimento na prevenção é muito mais rentável. Eu não sei se é para o governo, acho que é para a sociedade como um todo, liberando o INSS, porque o INSS está sobrecarregado, né? A gente pensa se pensarmos nesse número, a gente pensa na sociedade como um todo, porque é um ônus para toda a sociedade. A segurança do trabalhador, né? Se você imaginar aí uma família mutilada, uma família dilacerada pela perda do seu ente produtivo. Não é? Aquele indivíduo lá que sustenta a família, ele tá todo no custo dele, está todo no orçamento, e o indivíduo sofre um acidente e morre. E não tem como é que ele não tem um amparo? Então, assim, o custo é social, esse custo quem leva somos nós. É o filho que não vai estudar, é o garoto que não vai mais ao colégio, é a mãe que não vai criar o filho, é o filho que não vai ter alimentação, e assim a gente entende a malha social que nós vivemos, né? Que nós não existe nada que seja isolado. Então, essa característica dessa NR, quando a gente fala aí nessa questão específica da NR trazendo essas novidades, ela agora está naquela fase da curva da vara. Estamos vivendo uma situação em que o indivíduo falou: não, isso eu não vou me preocupar com essa parte psicológica, por ela, e aí é a praia do senhor, né? É a parte que não é tangível, é uma parte em que a gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar, difícil de explicar. Difícil de explicar, e você traz os seus danos psíquicos lá na sua origem, né? Desde o dia que você nasce, você já traz a sua carga psíquica. É uma poupança que vai fazendo. É uma poupança, e agora ela culmina com o trabalho. O trabalhador agora, o empregador agora vai ser o responsável por toda aquela condição que muitas vezes o indivíduo traz, porque nós entendemos que desde que
ganharás o pão com o suor do teu rosto. Nós temos que revogar essa lei, né? Essa aí que começou tudo, né? Essa daí, a partir daí começou toda... Eu refleti sobre isso aí, eu não encontrei uma solução para essa equação, para não. essa equação. Né? Então, como é que o trabalho, ele é uma... a gente tem esse pensamento, né? A gente herda isso até da questão escravagista, né? Que o trabalho era uma pena, né? O trabalho, ele é oneroso, o trabalho é uma coisa que eu estou te imputando a um trabalho, né? Os trabalhos era considerado em alguns países, até a gente via aquelas cenas, né, de filme americano, o indivíduo ele pagava uma pena trabalhando. Sim. Ele ia trabalhar, ele ia bater dormente lá na estrada de ferro, aquilo era considerado um castigo. O trabalho é um castigo. O Freud falou sobre isso. Ele falou sobre o burnout, mas não com as palavras que ele veio surgindo nos anos 70, né? Mas eu queria aproveitar e tirar uma dúvida sobre a ANR, porque eu tenho uma impressão que ela já existia, como o senhor falou. Isso. Mas ela não existia uma cobrança tão rígida, era como uma coisa quase burocrática. O pessoal passava lá e via se tinha uns formulários preenchidos, o RH assinava que foi cumprida aquela exigência, pronto. Mas agora parece que a NR1 vai exigir com multa, inclusive. Na verdade, ela tem essa previsão e ela sempre cobrou, ela não cobrava as questões psicológicas. O que causou esse alvoroço foi ela ter introduzido essa necessidade, porque ela sempre previu a segurança e a saúde do trabalhador, mas ela não abarcava essa questão psicológica. E a gente vê que o burnout é um núcleo dessa situação. É um núcleo dessa situação, ele nasce no meio dessa situação, né? A gente observa que a gente não sabe até se ele é causa, né, ou ele é consequência dessa, mas ele está no meio. Em todos os artigos dessa portaria da lei, eu esqueci agora, 1400 e pouco, eu não decorei aqui, mas é fácil de encontrar na internet. Em todos eles, você vê que o burnout está inserido. Ele está inserido, de alguma maneira. Ele perpassa por todas essas relações. Quando nós falamos de burnout, né? E o burnout, ele teve esse nome, né? Ele resolveu ser colocado esse nome, até me fugiu agora o pessoador que colocou esse nome. Hermann Freudenberg. Isso, exatamente. Freudenberg. Exatamente. Em 1974. 74, ele definiu. Porque nós antigamente chamávamos de estafa. Era o estafa. É isso que eu fico... uma curiosidade. Estava estafado. Uma pergunta do senhor, como médico do trabalho, antes de a OMS ter colocado na CID-11 definido como a síndrome, e o médico identificava esse sofrimento, como é que o médico classificava isso aí para ajudar a pessoa que estava com transtorno? A gente nunca, o médico do trabalho, ele sempre, como a gente não dispunha dessa necessidade do regramento, a gente sempre amparou o trabalhador, sempre teve que fazer isso, mas a gente não fazia. A medicina ela é muito bonita nesse aspecto, né? Não é um ordenamento que nos obriga a fazer nada. Pelo contrário, a gente já faz, aí o ordenamento vem atrás de nós, né? Primeiro nasce o cuidado, primeiro nasce a misericórdia, né? Primeiro nasce o amor, depois nasce a lei, né? Então é assim que a humanidade... Então a gente acolhia esses trabalhadores, a gente só não tinha as consequências jurídicas. Você não enquadrava, você não tinha um dispositivo que você pudesse aplicar para você afastava o trabalhador, o INSS acolhia aqueles trabalhadores, mas ele não era categorizado. Sim. A gente não conseguia fazer essa correlação do sofrimento psíquico com o trabalho. Não existia aquela coisa muito clara, onde você ia colocar aquele tijolinho. Sim. Mas a medicina do trabalho, ela, enquanto especialidade, ela sempre atuou no sentido de acolher, de atuar, né? Não, com certeza. A saúde do trabalhador. A minha curiosidade é do seguinte, vamos dizer, hoje existe o CID-11 que especifica todos os sinais da síndrome do burnout, e o médico vai saber como conduzir o atendimento. Isso. Mas antes, quando não tinha, o camarada apresentava aqueles sintomas
E aí, como é que o médico reagia? Porque eu imagino que um dizia assim, ele está com depressão, não, não, ele está com ansiedade, então, aí não chegava a um... Eu imagino que não chegava a uma coisa, um resultado assim, apropriado. Eu Não, acho. não. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, e até hoje a gente também não consegue. Pouca coisa do ponto de vista prático, não foi a criação da lei que tornou a coisa mais fácil. Isso aí foi uma discussão brava na aula de psicologia do trabalho, falando exatamente sobre o burnout. Porque, por exemplo, o ser humano sofre desde quando ele é ser humano. Desde que ele é ser humano. Surgiu. Mas não tinha classificação. E, vamos dizer, o camarada estava com todos os sintomas que, se fosse verificar, vamos dizer, Adão, vamos lá para o finalzinho, bem para o início, para quem acredita na Bíblia. Adão estava lá com sofrimento, se fosse olhar, pô, o cara estava com burnout. Mas quem ia saber que o Adão... Quem sabe se ele deu umas porradas na Eva, quem sabe deve ser isso. E aí é interessante que assim, e a gente começa a observar que nasce essa categorização do burnout, né, que é o esgotamento. E aí começa a falar, como o senhor bem falou, o ser humano já vem sofrendo, então quer dizer que vai agora todo o ônus do sofrimento daquele indivíduo, ele vai culminar com o seu trabalho? Sim. Como é que a gente faz essa correlação? Eu trabalho por 1 ano numa empresa, e aquela empresa vai ser responsável pelo meu desgaste emocional. Até que ponto que nós podemos utilizar? E aí sim que a gente começa a entender a NR. Porque não adianta eu ter a visão da árvore, eu preciso olhar a floresta. Eu preciso olhar se aquela empresa ela tem uma política, se ela tem um comportamento que é causador de doença. Se ela fez o possível para evitar. Se ela fez o possível para evitar e se ela é uma empresa que, nas suas políticas de trabalho, ela causa o sofrimento psíquico. Foi um aspecto muito interessante do ponto de vista histórico, foi o chamado nexo técnico epidemiológico. O que foi o nexo técnico epidemiológico? O INSS, o Ministério da Previdência, ele começou a colecionar os CIDs de cada uma dos empregadores, de cada um dos... Então, ele começou a falar, os bancos, quais são os CIDs que aquele banco traz para mim? Né? Os trabalhadores aparecem aqui no INSS com quais CIDs, com quais codificações de doença? Uhum. E ele começou a colecionar aquelas informações, quando num determinado dia baixou-se uma norma chamada Nexo Técnico Epidemiológico, ou seja, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista populacional, aquelas empresas são produtoras de tais doenças. Eles sabem quais eram as que mais produziam. As que mais produziam. Só que, olha só como é que a gente vive num campo onde é difícil a assertividade, é difícil você ter ali o ponto certo, na mão certa, na medida certa. Empresas, por exemplo, como o Banco do Brasil, que tem uma quantidade enorme de trabalhadores. Quantas apendicites o Banco do Brasil mandava para o INSS? Uma quantidade imensa. Sim. De apendicite, de doenças que não tinham correlação. Só que no nexo técnico epidemiológico, veio no pacote, quando eles fizeram lá uma avaliação estatística, porque o NETEP, que a gente chama de NETEP, ele foi uma avaliação estatística, foi simplesmente um cálculo estatístico, virou a chave e fez, essa empresa produz essas doenças. Aí nela veio apendicite, enxaqueca, uma série de doenças que não tem necessariamente, ou necessariamente não tem correlação com o trabalho, mas entrou no NETEP. Porque pela quantidade de trabalhadores que tem. Então começou-se a questionar o NETEP, que é o nexo técnico epidemiológico. E aí, munido do NETEP, o Ministério da Previdência começa então a falar assim, então você é produtor de LER, né? Você, enquanto bancário, é produtor de LER. Você é produtor de doenças auditivas. Você agora vai ter que contribuir com tanto. Você vai ter que contribuir com tanto. Caramba. O Ministério da Previdência começou a utilizar essa ferramenta para... A ciência é muito importante. Então você vê, né? que a questão agora que nós estamos vivendo da NR1
ela é nada mais, nada menos do que a mesma coisa que se viveu naquela época, da criação do NETEP. Agora, criou-se ferramentas para avaliar a saúde psíquica do trabalhador e a gente vai começar a colecionar, porque é difícil você avaliar a árvore, Sim. mas eu consigo avaliar a floresta. Não é? Eu consigo ter uma fotografia aérea, né, de olhar e falar assim, peraí, mas essa empresa aqui, os trabalhadores dela passam por um processo de adoecimento, você está passando por um processo de sofrimento psíquico, ela está produzindo, é uma empresa que de alguma maneira, ela está sempre produzindo esse dano psíquico ao trabalhador. Então, e aí é que é o ponto fulcral, é aí que a gente se pega para tentar, no meio desse conflito, dessa situação que hoje ela é nova, como é que a gente consegue ter algum embasamento para poder afirmar se aquele adoecimento ele foi causado ou não pelo trabalho. Sim. E aí vem o campo que o senhor está atuando aí, né, como grande pesquisador da área, o grande conhecedor da área, que é você ter ferramentas de mensuração, né? Sim. Você cria mecanismos para avaliar. Existem questionários padronizados, não é isso? Isso. Existe mecanismo de balizar aquelas informações para falar, peraí, mas a minha empresa não é uma empresa que produz esse tipo de doença. Então a gente sai do nível da coletividade e entra no nível da individualidade. Mas aí isso exclui alguma coisa? Isso aí é uma coisa que me perturba um pouco. Quando eu vejo alguma informação sobre o burnout, cada vez eu fico um pouco perturbado. Por exemplo, quando o Freudenberg, em 74, definiu colocar esse nome de burnout nesse, vamos dizer assim, nesse adoecimento, nesse transtorno. E ele receitava, eu imagino que ele, com a equipe dele, ele já tinha um padrão de receita quando ele identificava esses sintomas. Mas e os outros médicos ao redor do mundo, como é que eles agiam? Isso me perturba um pouco. E aí depois a OMS só reconheceu em 2019, né? Isso. Mas o CID só colocou em vigor mesmo em 2022. Então, até aí ficava assim um pouco difuso, completamente difuso. E aí, o que nós entendemos, e a gente sempre observa que isso acaba acontecendo, que é a problematização no campo judicial da questão. Ela extrapola o campo da saúde, né, e começa a entrar no campo da judicialização. Era uma forma até a gente observa muito isso, é uma forma até do trabalhador se vingar. Sim. Da empresa. A partir do momento que eu não me adaptei àquele trabalho, fui mandado embora, eu vou alegar que foi burnout, eu vou mover, porque não tinha critérios estabelecidos. Como é que você vai provar? Porque a justiça do trabalho, ela é sempre em dúbio pró-operário, né? Sim. Então, cabe ao empregador provar que ele não era causador. Eu imagino assim, que um camarada que já vem para a empresa com adoecimento de burnout, mas aí a OMS diz é um adoecimento que foi adquirido no local de trabalho, que não foi gerenciado corretamente, aí a empresa se responsabiliza pelo cara que já veio doente. Já veio doente, o indivíduo já traz a sua carga psíquica e a empresa, você imagina como é que essa lei, isso me perturba um pouco, essa assim, lei, a minha compreensão. A gente sempre entende que essas leis, o campo é ideal, né? É o céu. Sim, né? A gente sempre tem que imaginar que nós temos que imaginar o melhor campo possível. Mas hoje, na prática, que nós estamos aí vivendo essa crise mundial, essa crise pós-Covid, essa recessão, empresas fechando, não é? Como é que você pode imaginar que uma empresa, um indivíduo que tem lá o seu comérciozinho lutando no dia a dia, vendendo, comprando, tentando otimizar os seus custos, aí agora, como é que ele vai fazer, como é que ele vai utilizar de mecanismos para agregar a saúde do trabalhador? O indivíduo tem lá uma lojinha que vende um cachorro-quente, né? Que ele vende lá as suas blusinhas, né? Sim. Como tem a lei das blusinhas aí. Como é que você vai mensurar isso? E o mais interessante no burnout é que exatamente isso, ele pega
todo o espectro de trabalhadores. Não é? Você tem desde o trabalhador braçal, talvez o trabalhador braçal sofra até menos, né, do que agora os trabalhadores que lidam com essas questões tecnológicas de sobrecarga de trabalho Sim. de internet, que você leva o trabalho para casa, que você tem o telefone. As metas a as cumprir. metas, E aí eu tenho uma experiência muito particular, porque uma pessoa muito próxima a mim desenvolveu burnout. E você fica realmente impressionado, a pessoa às vezes tem dificuldade até ela mesma de assumir que tem o burnout. Eu acho que só assume quando já está no terceiro estágio, quando já está exatamente. já despersonalizado. Exatamente, porque na primeira fase ele fala, não, eu estou cansado, eu estou estressado, eu vou dar um tempo, eu vou tirar umas férias, mas essa pessoa, ela não conseguia sequer se aproximar do trabalho. O telefone tocava, ela gerou um bloqueio, gerou uma situação assim de verdadeiro pânico. Ela não conseguia realmente ter o desempenho laboral. Ela se afastou, uma cortina de ferro que baixa assim na cabeça da pessoa, ela bate com a cara no muro mesmo, e você vê que ela não consegue, sem ajuda, transpor aquilo. Agora, a gente tem uma impressão, quando fala assim de burnout, que é uma coisa elegante, que é uma coisa de cara, do técnico que está lá no escritório, e não leva muito a sério a consequência. Eu acho que é muito grave o adoecimento do burnout, mais do que uma depressão, mais do que uma ansiedade, por exemplo. Eu tenho essa impressão, que eu acho que como todas as doenças psíquicas, elas têm a sua graduação, né? Um fato é que um indivíduo que atravessa um burnout, e aí eu falo novamente pela experiência que eu vivo ou vivi, porque essa pessoa é muito próxima, né? A gente acompanha e vê as consequências, a pessoa volta quebrada, ela não volta inteira. Como toda doença psíquica, não é uma fratura. Sim. Não é, não, estou bem, recuperou, engessei, operei, consigo voltar. Ele sempre volta ele volta meio quebrado, ele volta ainda com um certo receio, ele precisa de manter uma ajuda, mesmo após a caracterização da cura, né, ou da melhora dos sintomas, ele volta ainda meio ao quebrado, ele volta faltando algumas... Ele não é mais o mesmo. Ele perde o rendimento, ele passa a não ser mais a mesma. Depois, ou com o tempo, ele vai recuperando, mas ele sempre tem aquele medo de falar assim, poxa, mas a época do burnout, naquela época do burnout... É uma coisa curiosa, é muito interessante isso, eu observei isso, que você fica assim, parece... É como o alcoolismo, né? A pessoa, não, eu não vou ter a recaída, não, eu não vou ter a recaída, não, eu não posso ter, eu não posso estar... Ele não volta... tranquilo, ele não volta ressabiado. Ele volta ressabiado, ele volta quebrado, ele volta... Incrível. Porque é muito... O burnout não é a banalização que as pessoas têm tentado colocar. E, novamente, eu trago o exemplo da curva da vara, né? Sim. As pessoas... é burnout, é uma vingança, você vai ver, né? Eu vou sair da sua empresa, trabalhei aqui na sua barraquinha de cachorro-quente e adquiri burnout. Porque... Há pouco tempo eu tive diante de uma situação de uma menina que ela trabalhava como garçonete, ela tinha que atender o salão, e além de atender o salão, ela tinha que atender os pedidos de delivery. E ela se sentia sobrecarregada. Ela alegou que estava desenvolvendo burnout por conta daquilo. Mas as pessoas não conseguem, quem não milita na área, quem não vê, não é o trabalho propriamente, é a consequência do trabalho. Sim. Então eu posso trabalhar num salão de restaurante, atendendo delivery, e não vou desenvolver o burnout. Então... O Freud falou sobre isso da seguinte maneira: o camarada que trabalha, eu vou falar com minhas palavras o que ele falou com outras palavras, né? Ele falou, o camarada que trabalha numa coisa que ele gosta, ele é feliz o tempo inteiro. Agora, o que é obrigado a trabalhar para viver, esse adoece. Isso. E aí é o burnout. É o burnout. É o cara que ele não quer ir, mas ele precisa ir, porque ele precisa do dinheiro. O senhor com certeza conhece aquele conceito do Ikigai, né? Conhece o conceito do Ikigai? Não estou lembrado, não. É um conceito extremamente importante para nós termos nessa dimensão aí do burnout. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. O Ikigai, essa somatória de fatores aqui, a confluência de conjuntos de fatores. O que você
é pago para fazer, o que você gosta, o que você é bom para fazer, o que o mundo precisa. Se você tem aí uma sobreposição nesse sombreamento aí, o senhor está conseguindo ver aí? Então, agora, será que aqui na câmera não vai Não ter vai jeito, né? pegar, mas depois a gente só coloca para a gente ver. Se colocar na descrição do vídeo para o pessoal, quem assistiu. Você vê que existem determinadas situações que você é pago, mas você tem uma paixão, mas o mundo não precisa daquilo. Então aquilo gera uma sensação de vazio. Isso torna eu falo assim, obsoleto. É obsoleto, não é um hobby. Eu adoro fazer crochê, né? Eu adoro, não, crochê não é nenhum exemplo, porque o crochê é produtivo. Mas enfim, eu desenvolvo uma atividade lá de jardinagem, uma coisa assim, aquilo te dá satisfação, mas você não é pago. Então, assim, qual a sensação de utilidade que você tem daquilo? Agora, quando você consegue juntar todos os fatores, né, que é o que você ama, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago e no que você é bom. Olha só que interessante. E aí, se nós olharmos hoje, quem está no Ikigai? Eu consigo imaginar que só dois setores que oferecem um Ikigai para o ser humano. O esporte e a arte. O esporte e a arte. E a religião. E a religião. Pronto, você vê esses caras ricão aí, que ele está ali, ele está feliz da vida, ele gosta daquela religião, tem o domínio dos fiéis, ele controla os fiéis como as ovelhas dele. Isso. E tem dinheiro à vontade. E tem dinheiro à vontade. Pronto, não pode ter nada só mais colocou um aspecto que eu não tinha pensado, a religião. Aquele indivíduo lá que consegue, né? Colocar... Não estou falando da religião no sentido da religião. Está falando no sentido dos trabalhadores da religião, vamos dizer assim, dos empresários da religião. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu já atendi um pastor de uma igreja famosa que ele estava em burnout. Na época eu não sabia o nome, porque foi há muito tempo atrás. Sim. Ele chegou estafado, cansado. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, eu não estou... Porque ele tem meta, ele tinha meta para cumprir, ele tinha obrigatoriedade de pastorear, né? Sim. Ele tinha aquelas demandas por ficar até altas horas da noite. Não, até porque ele não era o empresário, ele era o trabalhador. Ele era o trabalhador. O trabalhador do religioso que é o empresário. Tipo assim, aqui nós podemos dar o exemplo do Edir Macedo. Ele é um empresário. Ele não vai entrar em burnout, ele vai colocar os outros em burnout. Muitos pastores dele vão estar em burnout. Muito bom estar em burnout. Ele coloca aquelas metas loucas. Coloca metas, ele estipula metas, né? E coloca... a gente não está trazendo assim para um exemplo um pouco... Mas é o que clareou mais assim, nessa que esse camarada aí, Ikigai, né? Ikigai. Esse é um conceito japonês, é um conceito da filosofia japonesa, do Ikigai. Eu acho que eles interpretaram o que o Freud quis dizer no Mal-Estar na Civilização, sobre o trabalho. Exatamente. O Freud falou exatamente isso aí. Então o cara que tira desse aí, ele entra em sofrimento. Você imagina um Pablo Picasso da vida, ele vai ter, né? Mas aí é que tá. Que aí a gente se esbarra naquelas situações de indivíduos que, mesmo estando no seu Ikigai, em algum grau ele vai ter uma pressão. Nós temos aí situações, não é? Porque um exemplo disso aí é uma classe que é muito afetada pelo burnout, são os policiais, militares e policiais, e principalmente os policiais. Eu vou dizer por quê. O policial, ele tem os seus comandantes, mas o policial é um cara que se cobra, ele mesmo ele é um autocobrador. Ele se cobra mais do que o próprio comandante dele. Pelo desempenho. Ele não quer ficar num nível abaixo dos colegas da equipe dele. Uhum. Se a equipe dele teve um cara que aprendeu 5 armas no mês, ele eu tenho que aprender no mínimo 5 armas também. E ele fica se cobrando aquilo ali. Aí ele quer andar bem uniformizado, ele não quer ser chamado a atenção por estar mal vestido na rua. O senhor já foi militar, sabe mais ou menos como exatamente. Então, principalmente as polícias militares, eles são autocobradores, eles se adoecem mais por eles mesmos. A saúde, né? Eu vou puxar a brasa agora, o senhor fala do policial, eu falo da medicina. O indivíduo que mais também se coloca nessa condição de falar, não posso deixar, eu tenho compromisso, eu tenho que ir, eu não vou deixar de fazer. É o pessoal da área da saúde. Uma dedicação extrema e aquela cobrança, aquela necessidade, né, que a sociedade vincula
Você imagina o grau de exigência na época da Covid. Quais foram os únicos sim. profissionais que estavam ali na linha de frente? Tinha que ter contato com o cara que tinha que ter contato. E não tinha jeito, tinha que Eram ir os policiais mesmo. e os médicos. Eu Os ficava policiais, olhando os policiais na rua, levando pessoas doentes para o hospital. os bombeiros, enfim. Bombeiros. Então, assim, a gente observa muito que é uma temática que ela tá incrustada, né, na relação do trabalho. Como é que você vai tirar? E aí um aspecto interessante é que nós observamos que a gente coloca aí na questão do prazer, né, perpassa pelo prazer, perpassa pela satisfação, e esses aspectos não são determinantes para você falar, esse indivíduo vai ter burnout e esse não vai ter. E às vezes tem que olhar, eu vou dar uma estudada nesse. E às vezes é até pior. Eu falo para o senhor que às vezes o chapa, né, que é o cara lá que bate o caminhão, né, que a gente pessoal chama de chapa, não é? Isso, é. Ele tem que descarregar lá o caminhão, ele olha assim e fala, meu Deus do céu, aquelas 1000 sacas que ele tem que tirar. Terminou a saca ali, ele vai embora. Ele cumpriu ali aquela tarefa, vai embora, vai para o trabalho. Não, às vezes ele deita ali e descansa, dá uma cochilada legal no chão. Está acostumado com aquilo. E o dono da empresa, que está responsável ali pelo aquele carregamento, que ele tem que pagar, que ele tem que vender, ele não está... Quem que está mais susceptível ao burnout? É o chapa, é o dono da empresa. Porque o chapa, o cansaço físico é fácil. O cansaço físico é fácil, é recuperar e pelo menos a gente está falando assim em termos genéricos, né? É divertido, né? Um cara bate e conversa lá com o outro, conta uma piada e não sei o que e tal, e conversa, sacaneia com o outro, e brinca e tal, e o cara com aquela pressão ali que ele tem que pegar aquela meta ali, ele tem que pegar aquele carregamento, levar, fazer. E a gente sabe muito bem que existem determinadas profissões, o caminhoneiro, né? O indivíduo que tem que entregar, o policial... Está sempre ali, a cada dia que ele sai, ele tá tendo a vida ameaçada. É isso. Mas o que eu observo que, da minha visão assim, empírica, né, sem nenhum estudo, é que é essa autocobrança que faz o adoecimento do policial dos bombeiros. É da minha impressão, né? O burnout, ele tem essa gênese, né? Ele passa por essa autocobrança. Porque aquele indivíduo que ele consegue se distanciar do trabalho, ele dificilmente vai ter o burnout, né? É aquele indivíduo que ele fala... Aí vai ser um mau policial. Porque... Ele vai ser um mau policial. No exemplo que eu sou policial da... Ele fala, não, isso não é problema meu, só vou até aqui. Aí na hora que o senhor fala, pô, cara, você tá lá no confronto, você tá na linha de frente, não, a partir daqui eu não vou. Não, eu vi muitos colegas, terminou o turno dele, hora de ir embora, e surgiu uma ocorrência violenta, por exemplo, um sequestro. E o cara está liberado para ir embora, ele entra na viatura e vai junto com o pessoal. Vai junto. E aí você vê que é uma característica da característica da profissão. E o cara que não tem essa característica, ele não fica. Você vê que tem cara que fica 5 anos na PM, fica nem entra, né? O indivíduo alguns entram com concurseiro e sai, rola, vai para outro concurso. Eu acho que ele nem fica. Eu acho que existem determinadas profissões que elas moldam, elas meio que determinam o perfil, né, do trabalhador. O cara vai se moldando com aquilo ali automaticamente. Com o passar do tempo, ele vai se moldando. O que não tem a característica sai fora. Agora, de novo eu falo, nada disso serve de baliza para nós definirmos o burnout. Sim, você pode ser engenheiro, você pode ser o que for, mas você está ali naquele nível em que você tem aquela quebra, né? E o burnout ele é muito interessante porque ele parece que a gente consegue determinar um dia da quebra. Né? O indivíduo vai indo, aí você tem um determinado dia que você fala... Eu lembro exatamente o dia, a hora, o momento em que eu... Não aguento mais. Não aguento mais. Acabou. Tocou o telefone, eu estava fazendo um determinado tipo de situação, aquilo me causou um pânico. A pessoa quebra, tem uma linha, tem um ponto de inflexão na curva de desempenho do indivíduo, né? Ele vai ao fundo. É o limite, né? É o limite. Chega no limite. Ele vai, e aí nós sabemos que qualquer um tem o seu limite. Não é? Qualquer um tem o seu limite. Você pode ser o CEO da fábrica que produz, não é? Você está lá ganhando razoavelmente lá os seus quinhões lá, você está tendo bem pago para isso, mas você pode chegar no limite do esgotamento. É uma questão que ela é pessoal, e os vários fatores que contribuem para aquilo, né? Sim.
os vários fatores, mudanças, essa pessoa especificamente, que eu acompanhei muito a questão do burnout dela, um fator que foi determinante foi que as filhas foram fazer faculdade fora. Associado a isso, ela teve a síndrome do ninho vazio, né? Complicou, E aí ela começou a enxergar enfim. O senhor falou isso aí, me levou a um pensamento que já existe comigo, que sempre que eu estudo sobre burnout, eu entendo que o trabalho, segundo o Freud começou a falar, depois o Freudenberg, depois a Maslow, né? Não é o trabalho braçal, como a gente comentou ainda agora sobre o Chapa, é o trabalho psíquico mental. Então, eu já falei algumas vezes, eu vou falar aqui para o senhor e eu quero ser corrigido se o senhor não concordar comigo, é que um casamento pode causar um burnout. Pode. Porque eu penso assim, você para estar junto com a pessoa, você tem que atender às exigências daquela pessoa para se equilibrar com ela. E às vezes você não tem essa capacidade, você se esforça até o limite que você rompe, chega nesse pico que o senhor falou. Exatamente. Qualquer relação que seja abusiva, né? Qualquer relação que seja abusiva, ela é uma geradora de burnout. E o casamento, com certeza. Porque para duas pessoas, o casamento é o convênio, vamos dizer assim, um pacto entre duas personalidades. Para eles andarem juntos, eles têm que estar o tempo todo se ajustando um ao outro. Então, quem está mais abaixo do nível de exigência da outra vai sofrer para caramba para chegar lá, para estar junto, né? Eu conversei com um rapaz, eu não estava atendendo ele não, mas estava conversando, ele desabafando sobre uma crise que ele teve muito grande de ansiedade, e depois eu concluí que ele teve burnout, mas ele não falei nada para ele não, exatamente sobre casamento. Ele não conseguia acompanhar os pensamentos, as ideias da esposa, e chegou um momento que ele entrou num desespero, que ele falou para ela, se você não for embora, vai acontecer alguma coisa ruim, vai lá para casa do seu pai para a gente pensar. E aí ela foi e ele se acalmou, e depois disse, melhor você não voltar mais. Aí se separou e disse que pronto, acabou aquele problema, casou com outra pessoa e tá bem. E tá bem. Mas com a mulher lá, que ele chegou o ponto que ele não alcançou mais a ela, e ele entrou nessa crise aí que o senhor falou, do pico, né? E aí, de novo, a gente traz para as nossas questões normativas, né? Como é que você vai mensurar o casamento de um indivíduo trazendo para a realidade do trabalho? Aquele indivíduo está vivenciando uma situação conjugal dificílima, que está causando, que é o fator de adoecimento, só que ele vai trabalhar. E lá ele não vai conseguir trabalhar. E ele não vai conseguir render, e aí como é que você pode imputar ao trabalhador a responsabilização pelo adoecimento daquele trabalhador? Pois é. Aí é que nascem as ferramentas. Mas aí é um momento que eu penso assim, que talvez foi um tiro no pé a OMS colocar como um adoecimento do trabalho. Trabalho, porque ele colocou isso aí e jogou a responsabilidade. Mas o senhor já viu que, obviamente que o senhor já viu, as ferramentas que são utilizadas para avaliação do burnout, sim, elas levam em consideração isso. Se você está passando por algum problema psíquico em casa, você tem algum problema conjugal, como é que está a sua situação marital, como é que está a sua situação... E aí o indivíduo vai mapeando aquilo, ele deixa aquilo registrado, e a gente cria um parâmetro, cria um marco zero, né? Não, eu estou bem, estou recém-casado, né? Estou feliz da vida. Aí daqui a 5 anos o indivíduo fala assim, ele passa por uma situação... E a periodicidade que ela é exigida pela norma, ela serve como monitoramento, né? Então eu vou pegando aquele trabalhador e vou vendo como é que está a questão dele, do adoecimento dele, como é que está o desempenho dele dentro do trabalho. E é para isso que existem as ferramentas específicas para você avaliar. Então é isso que o empresário acha que vai ficar caro, ele fazer os programas contínuos de acompanhamento. Eles estão preocupados com isso, mas agora vai ser obrigado a fazer. Ele vai ter que entender. Aí, um outro aspecto, né, que foi criticado com relação à norma. Eu tenho um funcionário e a norma exige que aquela avaliação, que aquela análise, ela seja impessoal, sigilosa. Ora, como é que você faz? Você tem um empregado, da onde que está vindo a queixa de que você está sendo... Não é? Então, o cara está sendo assediado. Assediado por quem, né?
Realmente. Então é complicado. Virou... Isso aí virou uma... Mas é aquela história, a norma não consegue abarcar todas as situações. E aí o importante é a gente entender, não é a floresta, não é a árvore, é a floresta. Mas um funcionário a empresa já é obrigada a fazer. Já é obrigado a fazer, já é obrigado a implementar. Caramba, E aí vem um outro aspecto também, que ele veio bem ao encontro das questões da saúde do trabalhador, que a norma não obriga que seja uma responsabilidade das empresas que prestam o serviço de saúde e segurança no trabalho, porque também foi uma outra questão que impactou muito no mercado. Porque eu, enquanto prestador de serviço, porque isso está previsto nas normas regulamentadoras, né? Sim. Eu posso prestar, o senhor não tem condição de ter um médico do trabalho, porque o senhor não entende absolutamente nada de medicina do trabalho, por óbvio. O senhor me contrata, eu vou cuidar da saúde dos seus trabalhadores. E aí, para isso eu tenho um custo, não é? Eu tenho que montar toda uma estrutura de médicos, de avaliação, de programas de computador, de sistema, para lhe atender. Aí agora, esse ônus ele passa a ser da empresa, eu vou ter que agregar naquele pacote que eu estou vendendo para a saúde do trabalhador, né, que nós pactuamos ali. Então eu vou cuidar dos seus trabalhadores por um valor X. Nesse pacote X, agora eu sou obrigado a incluir a saúde psíquica? Não. A ANR ela não foi categórica com relação a isso, não. Isso pode ser compartilhado. Deve ser compartilhado. E às vezes pode ficar até ao encargo da empresa, do empregador, e não da empresa prestadora de medicina do trabalho. Sim. Então isso foi um aspecto também que impactou muito, porque o advento da NR1, ela causou todo esse alarido dentro das empresas de medicina do trabalho. Falou, caramba, e agora então? Inclusive, ela não tem uma tabela de preço. Não tem. Como é que o pessoal vai começar a cobrar a partir de agora? Vai ser pelo nome do profissional? Por exemplo, o cara é um psicólogo famoso, um psiquiatra famoso, ele vai cobrar tal, porque ele merece. Aí vai um cara fraquinho, exatamente. E aí não vai cobrar 10% talvez do valor do outro. Porque se tivesse uma tabela, um funcionário, tanto, 10 funcionários, tivesse uma tabela assim, mais ou menos, eu acredito que eles vão criar alguma tabela, porque isso vai gerar muita confusão aí. Vai. Nós estamos vivendo uma situação que nós ainda não chegamos na curva da vara. Nós estamos vivendo ainda uma situação que não tinha, agora passou a ter, e aí está tendo uns exageros para ver para que lado que vai, para chegar no ponto de equilíbrio. Nós estamos vivendo a situação da judicialização, o que tem de empregado que sai da empresa e ajuiza ações alegando que foi burnout, mas não é burnout. Eu sofri um burnout porque eu perdi um pênalti. Não é? O brasileiro sofre mais com o futebol do que com o trabalho. Eu sofri um burnout porque a torcida me vaiou, porque eu perdi um pênalti, eu perdi o gol. Você pode alegar. Então, assim, como é que você vai conseguir mensurar isso? Como é que você vai poder avaliar que aquela situação... E aí é interessante a gente entender que para os trabalhadores, para o público leigo, a situação parece caótica, mas para nós que temos os parâmetros da saúde, a situação não tem nada de assustador, porque nós temos os critérios absolutamente bem estabelecidos e nós sabemos o que é o burnout. E a ANR foi muito bem feita, eu achei. Foi muito bem feito, foi muito trabalho ampla, mas assim, não adianta você querer se enquadrar, porque tem muito disso, né? A lei vem para amparar aquele indivíduo. Aí o indivíduo quer se enquadrar na lei, né? É diferente, ele quer se esgueirar para entrar dentro de um benefício ou de uma situação e que não foi o caso, não foi a lei, que não foi a situação, ela é bem definida. Então o indivíduo ele quer entrar dentro de um guarda-chuva que não é, sendo que ele não estava chovendo lá na casa dele, ele quer entrar por debaixo daquele guarda-chuva. Mas eu falo que... E outro aspecto também que a gente que milita muito nessa área de medicina do trabalho e de perícias e vê toda essa questão aí de contendas judiciais, os próprios juízes, têm esse entendimento também.
O juiz pega o processo e olha e fala, mas meu Deus do céu, eu não estou vendo aqui o nexo de causalidade. Como é que esse indivíduo está alegando uma empresa que nunca produziu aquela situação? Como é que você pega? E aí, mas aí é que está, né? A gente se depara, quem é que disse que uma empresa que não é uma empresa boa, que tem todos os parâmetros para trabalhar na situação de não oferecer situações de estresse, mas uma relação pessoal, nós dois. A gente pode sim ter um problema seríssimo na empresa e se o senhor tiver um grau de hierarquia acima de mim, me colocar numa situação vexatória, de assédio, e no entanto a empresa era maravilhosa. Sim, isso aí é uma parte da característica do ser humano, do né? ser humano. Uma característica do ser O senhor viu humano. aquele aspecto que o senhor já deve ter visto, como é trabalhar no Google, né? Já viu isso? Sim. Que o Google tem diversos fatores que amenizam aquela pressão do trabalho, né? O indivíduo pode ir de bermuda, Sim. ele pode levar o cachorro, ele leva a pizza para comer, ele faz reunião num parquinho de diversão, andar de bicicleta, enfim. Tem uma série de coisas que é muito interessante. Aos nossos olhos, a gente olha e fala, nossa, que legal que é trabalhar no Google. Existem estudos já que mostram que essas empresas, muito pelo contrário, elas são geradoras de a vida do cidadão, ele não consegue mais dissociar o que é vida e o que é trabalho. Interessante. Porque o trabalho ele é prazeroso. Ele não tinha um interruptor para apagar? Não tem um interruptor para apagar, então 3 horas da manhã eu posso ligar para você e nós estamos num churrasco, mas é um churrasco da empresa, mas o churrasco, ou a partida de futebol, diz que no Google tinha uma caminhada, uma bicicleta. Todo mundo era obrigado a andar de bicicleta, só que ali você não está se divertindo. Você não está se desvinculando do trabalho, você está ali debatendo um assunto pesado, você está cobrando metas, você está... Então, assim... Eu penso que sobrecarrega mais o cidadão. Sobrecarrega mais. Porque quando você está andando de bicicleta, você está fazendo uma caminhada livre, o seu cérebro está num funcionamento de um trabalho... Modo offline, né? Offline. Agora, você andando, você ainda tem que prestar atenção na estrada, em algum buraco, e ainda refletindo no que tem que resolver, no assunto que tem que resolver. Agora, fica uma sobrecarga. É uma sobrecarga. Agora, uma coisa, seu Carimel, que eu gostaria muito e esse assunto ainda vai aparecer, né? Nós colocamos aqui o Ikigai. Sim. Nós sabemos que isso é uma filosofia japonesa. Eu tenho um colega que ele traz o exemplo de como a formação dele foi no Japão. Ele falou assim, Edson, você não tem ideia de como o japonês trabalha. É uma coisa impressionante. Ele era médico lá, e ele falando que não tinha hora para ser demandado. Se tivesse que ficar até 10, 11 horas da noite sobre aquele paciente, o médico, o chefe do serviço vai lá e avalia. No outro dia, o expediente começa às 6 horas da manhã. Não tem choro, não. Você foi para casa às 4. Às 6 você tem que estar lá de banho tomado, barba feita, cabelo penteado. Imagina o atendimento. E aí ele falou que isso é em todo o Japão. Todo o Japão. E a gente sabe que a política do japonês ele tem esse viés, né? Ele sempre mostrou para o mundo esse lado dessa paixão pelo trabalho, né? Essa dedicação ao trabalho. Desde na década de 80 nós vimos lá a Toyota, que introduzia aquela ginástica laboral, né? O indivíduo, ela parava um tempinho para fazer a ginástica, cantava o hino da Toyota, né? Aí o cara se iludia que estava descansando, mas na realidade o japonês, eu não sei se exatamente se é verdade ou não, diz que tem uma semana de férias, né? Eu não sei. Eu sei Parece que tem uma semana de férias. Eu ouvi falar, mas não estudei nada sobre isso, algumas pessoas que morreram de exaustão, né? Lá. Eu acho que na China também, que a China também é o mesmo regime, semelhante. Né? Então, eu acredito que o trabalho, ele dignifica, mas tudo tem seus dois lados, né? Dois lados, né? Não tem como. A verdade é que o elemento sem o trabalho, ele não é uma pessoa digna. Agora, eu acho que a arte e a sorte está na pessoa encontrar o trabalho que é apropriado para a personalidade da pessoa. É o Ikigai. Né? Aí, novamente, né? Você tem a paixão, você tem o prazer, você tem ali aquela sensação de estar contribuindo, né?
de que o seu trabalho faz a diferença e que Sim. você está sendo bem pago, você está sendo remunerado, que você está sendo reconhecido. Isso são aspectos que nós sabemos que está no cerne, mas, de novo, eu falo, não é excludente. Sim. Não é é excludente de fator. Você pode ter tudo isso e você ainda assim, Pode- até mais, né? Porque você fala, poxa, mas eu tenho tudo, meu trabalho é maravilhoso, eu sou o dono da empresa, e você, o dono da empresa, não pode ter burnout? Eu ouvi agora, recente, uma pesquisa que saiu dos americanos, os 5% mais ricos dos americanos estão entrando em depressão e suicídio. As pessoas Olha só. do mais alto nível, vamos dizer, os bilionários, tá tendo um índice alto de suicídio entre eles. E a conclusão do psicanalista que fez a palestra, ele conclui que é o seguinte: o camarada chegou a um ponto que ele acha que ele não tem mais o que fazer. Ele atingiu um limite de tudo que ele podia conquistar, ele conquistou e não tem mais o que fazer, ele desiste de viver. O Alexandre o Grande, né? Que Aí- conquistou o mundo e falou, ficou sem graça, não tem mais o que Mais ou conquistar. menos isso. Tá passando essa situação agora nos americanos, né? Então você vê que é uma questão ainda que nós temos muito que estudar. Eu penso assim que o ser humano, ele não vai, é como o Lacan fala, né? Eu sou fã do Lacan. Ele fala que o ser humano é um ser faltante, ele sempre está faltando. Está sempre faltando. Ele queria a melhor casa aqui no Lago, ele conseguiu. Não, agora eu quero uma casa em Paris. Essa Ou- angústia, né? Essa eu- questão do sempre estar querendo, sempre estar sempre buscando. buscando. É engraçado que nós vamos falar sobre o burnout e misturamos com a NR1, mas acho que está tudo entrelaçado. Com certeza. O trabalho faz parte da vida do ser humano, né? Isso aí é bíblico, né? E a gente consegue entender que tem todas as vertentes, todos os fatores contribuem para o adoecimento, todos. O senhor falou da questão, né, matrimonial, a questão de remuneração. Né? Como é que o indivíduo... Existem determinados trabalhos que você olha e fala assim, meu Deus do céu, o ser humano não nasceu para fazer isso. Não é? Existem trabalhos que você olha e fala assim, esse indivíduo tem que ganhar muito. Esse indivíduo tem que ganhar demais, porque está ali sob uma carga extrema de preocupação, de estresse, de insegurança, e fica ali naquele trabalhozinho que você não consegue colocar sua alma naquele trabalho. Né? Eu tenho uma teoria... É só teoria, né? A gente fica dando palpite aí Por que o datilógrafo não tinha ler e o digitador tinha? Mas isso aí não é verdade, não. Eu acho que tinha, não tinha um nome, né? Não tinha, é igual eu penso agora. Por exemplo, a OMS colocou no CID-11, né? O burnout. Antes não era categorizado. Você tinha e não sabia o que era. Mas olha só um aspecto que eu sempre fiquei pensando, falei assim, mas era menos que a gente via, né? Aí teve a epidemia da Leri Dort. Foi uma epidemia. E teve até um aspecto interessante, que foi um trabalho que foi feito na Austrália, que o indivíduo falou, eu tô com LER, eu não consigo mais trabalhar. Eu falei assim, então me dá seu carro. Tirava a habilitação do indivíduo, você não pode dirigir. Se você tem LER, você não tem mais capacidade de conduzir um veículo. Aí o indivíduo ficava assustado, porque não, você vai ficar afastado. Pelo tempo que você ficar, você não vai conduzir veículo. Foi a forma que a Austrália encontrou de... O cara se superou, né? E aí, olha só que coisa interessante, né? Que a gente começa a imaginar. Que eu sempre pensei isso, mas é só um pensamento, eu não tenho embasamento para falar. O datilógrafo, ele era um artífice daquela profissão. Um bom datilógrafo, ele era reconhecido, né? As pessoas iam atrás do datilógrafo, né? O indivíduo vendia as laudas, né? Custa tanto para você digitar aqui. Eu lembro que na época da faculdade, nem é tão longe assim, mas nós pagávamos para um datilógrafo bater na máquina elétrica e ele se esmerava naquele trabalho, ele era reconhecidamente... Ele cobrava por página, né? Cobrava por página, e quanto o indivíduo que produzia uma página sem erro, não é aquele cara, ele tinha que treinar, ele fazia um curso para treinar, e meu pai foi um exímio datilógrafo, e ele tinha essa honraria, né, no peito, né? Orgulho, eu sou um bom datilógrafo. Pegava a máquina lá, a máquina faltava sair fumaça. A gente viu o taquigrafista também, né? Sim. Ele se esmerava naquilo ali. Hoje em dia hoje em dia não tem mais. Aí o digitador.
O que eu acho que aconteceu com a digitação? A diferença entre o datilógrafo e o digitador. Porque a alma do datilógrafo estava no trabalho dele. Ele tinha que estar ali prestando atenção, não podia errar. Um digitador, qualquer coisa ele aperta, ele está lá digitando e está pensando, nossa, amanhã meu filho está doente, eu tenho que levar ele para a escola e não sei o que, a alma dele não está ali. O datilógrafo não, ele era um artífice. Ele tinha que estar presente. Ele tem que estar presente, ele fazia lá, você vê lá o ourives, né? O indivíduo está lá. O mestre relojoeiro, você já viu como é que trabalha o mestre relojoeiro? A pressão que o indivíduo tem para ser... Diz que hoje em dia é uma das profissões mais bem remuneradas do mundo e que não tem no mercado, é o mestre relojoeiro. É aquele indivíduo que ele desenvolve o relógio, o maquinário do relógio, ele trabalha com os braços apoiados aqui, uma lupa, ele não tem pressão de demanda, pelo menos até onde eu sei, não sei se isso é verdade, né? Ele vai lá no limite dele e fala, hoje eu vou montar tal coisa. Claro que ele deve ter uma demanda, né? Senão não seria... Não tinha linha de produção. Sem meta, não existe dopamina, né? Tem que ter dopamina. E para fazer a coisa, e para ter a dopamina tem que ter a meta. E eu gosto muito de relógio. E eu estava conversando com um relojoeiro e eu perguntei, como é que você conseguiu... Não é chegar, ele falou assim, olha, para desmontar aquele relógio, você tem que seguir uma sequência e você não pode ser perturbado por nenhum fator externo. Você tem que estar num nível de concentração tão grande, porque aquela pecinha que você tirou ali, depois se você não coloca ela na sequência correta, você perde todo o fio da meada. Então ele falando que ele até abandonou, ele falou que não mexia mais com esses relógios. O relógio complicado ele dava para um amigo dele que tem esse temperamento. O indivíduo ele vai desmontando o relógio e vai colocando na sequência certinha ali. Pam, 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 pam. E aí depois ou seja, ele não podia ser perturbado. A meta dele... Ele tinha que ter um controle até mental para não se perder com situações... Aí caraca, você está ali montando um relógio, aí chega um cliente, né? Seu fulano, troca aqui uma bateria para mim. Já se perdeu. Já se perdeu ele na sequência. Mas enfim, nós sabemos que é um terreno ainda nebuloso, e que ainda bem que a ANR veio ao nosso encontro, né? Assim como todas as outras normas de medicina do trabalho, ela veio para criar um fato, ela veio para criar uma baliza, veio para determinar algumas situações, mas que nós ainda temos muito que aprender. É um terreno que ainda há um caminho a ser trilhado. Sim, e sim. Que as empresas não precisam ficar desesperadas achando que é o fim do mundo, né? O fim do mundo ele nunca chegou, né? O fim do mundo é lá do tempo do arco e flecha, né? Quando o indivíduo inventou a flecha, o outro falou, acabou, o mundo está perdido. Já era, o cara vai poder antigamente jogava uma pedra. Agora o cara vai jogar uma flecha, vai poder me matar, né? E eu não vou nem ver. O mundo acabou. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento de que ela é uma norma muito completa, ela leva a um campo ideal, ela vai lá na frente, mas que nós ainda não vamos conseguir, é fato, é muito difícil, não é uma coisa monolítica, né, já definida, que se vai, tem que estabelecer, é assim. Vem desde os anos 70, né? Então você vê que ela vem, a saúde do trabalhador, ela está sempre em construção, é um aprendizado diário. As pessoas que estão pensando em saúde do trabalho, eu conheço pessoas que trabalham, fazem parte das câmaras técnicas do Ministério, e são pessoas muito sérias, muito dedicadas e que pensam grande e que um dia nós vamos chegar nessa condição aí do trabalho como um fator que não adoeça, né? Nós vamos... quem sabe é um sonho. Nós vamos tirar algumas profissões que não existem, não vão existir mais, né? Você vai... segundo o Yuval Harari, ele fala que em 2030 muitas profissões vão desaparecer, inclusive da medicina. Inclusive o médico, por exemplo, o médico que chama médico clínico geral, vai ser substituído por um robô. Em alguns aspectos ele vai trazer ali aspectos de mais eficiência, né? De informações. Ele fala de muitas profissões que vão deixar. Deu o exemplo que ele cita exatamente dos médicos geral. Esses robôs, né, que a gente vê aí,
o indivíduo agora você fica pensando, já pensou que maravilha, um robô, um ser humano não tem mais que subir em torre de transmissão para arrumar fio. Você imagina a tensão do cidadão lá que está arrumando aqueles cabos de transmissão? Eu acho que... Aí você vai ter um robô que suba, apagar incêndio na mata, você vai ter um monte de robô que vai fazer isso, Sim. vai fazer melhor do que o ser humano, e o ser Exato. humano vai ficar aqui num joystick brincando de controlar o robô lá no incêndio. Então, assim, tudo isso são fatores que num futuro próximo a gente vai Ele chegar. deu uma data limite de 2030, a partir de 2030. É. Ele já fez essa previsão aí. Doutor, agora, uma coisa importante para a gente que é leigo ouvir de um médico, é o que é possível fazer para remir a situação do burnout. Vamos dizer, detectou, diagnosticou e agora vamos tratar. Qual seria o tratamento ideal para uma remissão, uma cura? Eu acho que, assim, primeiro aspecto é identificar. Isso aí passa a ser o primeiro aspecto, é você identificar que o burnout, ele é realmente o burnout. E esse é o grande, eu considero que esse é o ponto fundamental para o tratamento, porque como nós debatemos aqui, tudo que nós falamos foram de todas as doenças psíquicas do ser humano, né? Sim. E que vão culminar ali com o desempenho ocupacional daquele indivíduo. Você fala, realmente isso que você está vivendo é um burnout? Porque pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma síndrome de má adaptação. Sim. Não adianta, você botou um indivíduo para trabalhar lá numa coisa que ele não gosta, ele não tem pendor. Você ouviu tem um quadro muito bacana, né, do Ariano Suassuna, dele falando que ele foi trabalhar como advogado, que ele não tinha o menor pendor. E ele fala que é bacana demais aquelas histórias dele. Ele falando que ele tinha uma vez, ele falou assim, eu tenho uma verdadeira aversão a essas questões de telefone, eu acho um negócio meio mal assombrado. Um indivíduo falar com o outro através de um aparelho, e principalmente agora sem fio. Aí ele falando que foi trabalhar como advogado, ele foi no escritório, tocou o telefone, e ele falando que para o indivíduo falar comigo, ele tem que seguir o ritual. Ele tem que falar alô, eu tenho que responder alô. Quem está falando? E aí e ele foi trabalhar no escritório de um advogado muito famoso. Tocou o telefone. E aí o indivíduo falou assim, quem está falando? Aí ele falou, Ariano Suassuna. Aí o cara falou, pá, desligou o telefone. Aí ele ficou angustiado. Porque ele falou, rapaz, o cara queria falar com o advogado e ele não veio. Aí tocou de novo o telefone. Ele falou, quem tá falando? Aí ele falou assim, o nome do advogado lá era Murilo. Murilo. Ô Murilo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Ele falou, aqui não é o Murilo não. Como que não é o Murilo, rapaz? Que você falou que é? Quem é você? Porque se eu falasse Ariano, você ia desligar. Eu não falei, eu menti. Aí eu falo assim, rapaz, e cadê o Murilo? Ele vai demorar? Ele não tá? Não, ele não tá não. E ele demora? Eu acho que ele demora, porque ele foi pra Europa. Aí falou assim, dele é muito engraçado. E tem algum assistente dele? Tem, quem? Eu, Ariano Suassuna. Ele falou, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe, professor, você não sabe entender nem um telefone. Ele falou que aquele foi o divisor de águas dele. Ele, a partir dali, ele desistiu de ser advogado. Então, assim, é a síndrome da má adaptação. Não se adaptou, não tem Não jeito. se adaptou, não tem jeito. Realmente. Agora, E aí, então, assim, voltando ao ponto, Ele né? diagnosticou, né? Diagnosticou. Você foi lá e fez o tratamento. Você excluiu. E aí é um outro aspecto também que passa a ser importante. O diagnóstico de burnout, ele é quase que um diagnóstico por exclusão. Primeiro você tem que investigar todos os elementos daquele indivíduo e falar assim, não, realmente não tem nenhum fator que esteja contribuindo para o adoecimento psíquico daquele elemento. Então, vamos pela linha do trabalho. Então, é um trabalho quase que de detetive. Uhum. E aí, dessa necessidade, nasce a importância do apoio que aquele indivíduo tem que ter. Não vai ser numa consulta, não é numa... você está com burnout. Aí isso é não, isso é burnout, né? E virou essa cilema. Não é assim. Então você tem que destrinchar aquele paciente. São horas de terapia, são horas e horas com um tratamento psiquiátrico. E não é excludente que um indivíduo que tem uma doença tenha um burnout superajuntado. Então eu sou uma pessoa que já tem uma depressão de base, mas... mas ele tem depressão, não tem burnout. Não tem nada a ver. O burnout ele pode estar superajuntado, sim. Então, respondendo à pergunta do senhor, não tem receita de bolo. Não tem.
O tratamento ele vai ter que ser ali no dia a dia, é você identificar quais são os fatores que estão contribuindo. Você fala, esse indivíduo, o fator relevante aqui para o adoecimento dele está sendo exclusivamente, a gente pode apontar que ele era um indivíduo que estava bem, estava tranquilo, e a partir do momento que ele começou a ter um determinado elemento no trabalho, ele começou a desenvolver sintomas. Uhum. E aí o tratamento ele vai ser mais ou menos baseado naqueles aspectos que norteiam o trabalho dele. A primeira coisa que nós fazemos enquanto empresa de medicina do trabalho nós vamos ao local do trabalho conversar com os superiores, conversar com os donos da empresa. Nós temos essa política. E aí a gente fala, olha, eu identifiquei aqui um trabalhador, a gente não pode identificar o trabalhador, mas tem situações aqui na sua empresa que elas estão se parecendo críticas. E nós já tivemos experiências muito gratificantes nesse aspecto. O dono da empresa não sabia que o gerente dele estava sendo um fator de adoecimento. E aí ele fala, rapaz, caramba, que coisa. E aí ele tomou pé da situação e começou a prestar mais atenção naquela situação ali. E nós conseguimos salvar uma trabalhadora que estava numa situação assim, pelo que a gente conseguiu identificar, ela estava com fatores de risco altíssimo para desenvolver. Era uma trabalhadora perfeccionista, ela não admitia muitas coisas, ela tinha lá ela tinha as idiosincrasias lá dela, mas enfim. Então, olha só como é que é interessante, como é que a gente abre o campo de discussão. A partir do momento que se criou a normativa, que criou a lei, abriu-se até o espaço para nós podermos conversar com os empregadores. Porque antigamente não tinha, né? Sim, Como é que você chega Como é que eu vou chegar lá e falar, quer falar com o dono da empresa aqui para fiscalizar a empresa dele aqui? Para Não falar tem assim, como. olha, seu fulano, você presta atenção, sua empresa está arriscada, rapaz. Você tá causando doença e o adoecimento dos seus trabalhadores. E às vezes ele, enfim. Então, assim, a gente vê que criou-se um portal, abriu-se uma possibilidade de se colocar na mesa, né? Vamos debater o tema. Nós estamos aqui hoje fazendo isso exatamente motivado por se não fosse a ANR, se não fosse o Burnout, eu acho que nós estaríamos aqui nessa noite agradabilíssima aqui, tendo essa conversa maravilhosa. Então, assim, criou-se com a ANR a possibilidade de se trazer à tona, de se trazer à discussão a realidade do adoecimento psíquico, que ele sequer existia. E aí, a partir desse momento que a gente tem essa prevenção, que a gente tem essa condição de atuar preventivamente, de você falar assim, então, né? Agora, olhamos a floresta, agora vamos pegar a individualidade daquele seu trabalhador. E aí você vai oferecer para ele um suporte terapêutico, medicamentoso, enfim, aí é a praia do senhor, né? Aí o senhor vai ter que fazer uma terapia, você tem que fazer tudo, destrinchar. A gente sabe, ensinado pela psicanálise e pela psicologia também, que o tratamento para o burnout precisa de psicoterapia e a psiquiatria. Isso. Que é o que você falou, medicamentos. Isso. Não só um nem só o outro resolve, tem que ser os dois em conjunto. E resgatar o indivíduo, né? A sensação é exatamente essa, de resgatar. É prazeroso quando você consegue trazer o indivíduo à tona e ele te dá o feedback. Sim, acho que não tem nada mais gratificante. E ele fala, né? Rapaz, puxa vida, aqui meu mundo estava cinza, eu estava no fundo do poço, não estava conseguindo. E a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu tive me deparei com a realidade, com a necessidade do tratamento, e eu não conseguia parar de me cobrar, de me afastar do trabalho, enfim. É para isso que existe a saúde e segurança do trabalho, é para a gente pegar ali no meio daquela confusão e toda a vida importa, né? Então o pessoal vai ter a oportunidade de olhar a ANR com outros olhos, né? Com outros olhos, espero que sim, né? Tira Quem ouvir esse nosso bate-papo aqui vai pensar... Porque assim, como eu falei, todas as normas de segurança, antigamente não tinha escada, não tinha corrimão, não era obrigatório corrimão, colocou o corrimão. Mas que absurdo! A ANR1, que traz a norma, é só mais uma norma de segurança. É só mais uma nova profissão, né? Que é o ergonomista, né? Ergonomista.
Que era uma profissão que há muito tempo atrás não existia. pensava, né? Ele cria Mas, enfim, é isso. estudo para fazer uma cadeira confortável, uma mesa na altura correta e tal, né? Então é isso. Eu acho que é um campo ainda que nós vamos ter que ter muitos encontros aqui ainda para debater e aprender um com o outro e nós com todo mundo, né? E aprender sobre esse tema. Para mim foi fantástico esse tempo que a gente conversou aqui. Eu aprendi muito, eu gostei muito de conversar aqui. É um prazer. A gente sempre à disposição. A gente tem teoria, a gente tem imagens mentais, mas quando a gente ouve um profissional, uma autoridade, aquelas imagens mentais clareiam, ficam coloridas, fica melhor a nossa compreensão. E é isso que a gente tenta fazer no trabalho, no dia a dia, né? A gente sempre tenta buscar esse melhor entendimento e sempre com foco no trabalhador, né? Nós temos sempre que não podemos esquecer a origem da medicina do trabalho. É a sua, como dizer, a sua praia. É a minha praia. A saúde do trabalhador, ela nasce com Bernardo Ramazzini em 1700, agora a memória vai me trair, que era um médico que trabalhava no início ali da Revolução Industrial, foi 1800, né? Então acho que eu estou errando a data, alguma coisa assim nesse sentido. E ele começava a identificar que o indivíduo, ele fazia aquela pergunta: "Você trabalha de quê?" "Ah, eu sou carvoeiro." Mas o cara todo sujo, com doenças pulmonares, e ele começando a identificar, falou: "Meu Deus do céu, o trabalho está adoecendo essas pessoas." Daí que nasce a medicina do trabalho. Então foi daquela visão ali do dia a dia, do médico que pegou aquele indivíduo. Foi antes do Fordismo? Foi bem antes, foi lá nos primórdios, lá 1700, eu acho que é 1700. Ele fez essa correlação, o trabalho como um fator de adoecimento. Ele pegava aqueles indivíduos e falava: "Seu trabalho de quê?" "Eu sou carvoeiro, sou carvoeiro, sou carvoeiro." E todos os carvoeiros tinham o mesmo perfil de adoecimento. Aí ele escreve o Tratado de Medicina do Trabalho, de La Malattia del Lavoro, né? As doenças do trabalho. Italiano, isso aí. E é italiano, Bernardo Ramazzini. E aí ele começa a desenvolver e nasce a medicina do trabalho. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que a medicina do trabalho, ela nasceu da observação, da relação médico-paciente, do compromisso com a saúde do trabalhador, da visão humanista da medicina, da visão abrangente, né? E que você sempre tem que, não pode olhar só aquele fator, você tem que buscar a origem dele. A partir do momento que o Bernardo Ramazzini faz isso, a gente começou agora, todo médico, por obrigação na anamnese, você tem que perguntar: "Seu trabalho de quê?" Né? Está incorporado no nosso mente, não sabe de onde vem, né? Porque, não é? "Seu trabalho de quê?" Só quer ver uma outra profissão, a gente não abordou aqui, que é extremamente causadora de ansiedade, o jornalista. O indivíduo entra no ar ali, ele não tem ao vivo, e ele tem que, a pausa, ele não pode errar, não pode gaguejar, não tem que... Não, e tem outro aspecto violento que o senhor falou aí, fez eu imaginar aqui, a responsabilidade que o cara tem. Às vezes ele faz uma matéria que ele destrói uma família inteira, e às vezes aquilo até é verdade, às vezes ele é baseado em vamos dizer, em hipóteses, não é o fato confirmado, e o cara faz uma matéria ali e arrebenta, e depois como é que o cara vai ficar? Não, e obrigado pelo corpo editorial da empresa, né? Sim. O cara ele é um empregado, ele é empregado. Bom, mas enfim. Então, eu imaginei aqui agora que médicos há 100, 150 anos antes, vendo o senhor falar isso aqui agora, eles iam ficar com muita inveja. Pô, se no meu tempo eu tivesse o amparo da lei como... Se eu tivesse o amparo da lei, exatamente. Como o doutor Wells está tendo, eu ia fazer muita coisa. Então, a gente tem o amparo da lei para poder atuar. Isso aí é o grande elemento, é o grande diferencial da medicina do trabalho, é você enquadrar nas condições legais. E aí é um choque muito grande, porque o médico do trabalho, ele se intitula conhecedor do indivíduo, né? E um médico que não é do trabalho, ele pode falar que aquele indivíduo está tendo burnout? Ele pode escrever no relatório dele: "Paciente com burnout." Assim não tem autoridade, né? A autoridade, será que eu acho que ele não teria abrangência, vamos colocar assim, de fazer uma análise? Para isso que existe o especialista, o médico do trabalho, porque ele vai falar: "Não, mas espera aí, esse indivíduo não está passando pelos critérios que foram estabelecidos para você caracterizar o burnout." Você emitir essa opinião de falar que é um burnout, você está dando você está contribuindo muito mais para
para atrapalhar, você tá, não é? Você Sim. porque propriamente ajudar ali naquela intervenção. Mas, enfim, isso aí é um campo para uma conversa isso aí a noite inteira. Agora, o senhor poderia falar para os empresários alguma coisa sobre a NR1, até para o pessoal se acalmar um pouco? Então, é exatamente esse ponto que eu coloquei aqui, né? Assim, passando. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo. Nós vamos chegar a um bom termo. Deve-se sim colocar as ferramentas, né, de avaliação e nós vamos aprender. Não tem nada que seja. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. A gente sabe que é oneroso para o empregador, ele tem que investir na saúde do trabalhador, mas como o senhor falou, o investimento em segurança e em prevenção não é investimento, não é custo, é investimento, né? Ele vai ter o retorno Ele vai disso ter o aí. retorno, ele vai ter a empresa dele melhor, ele vai ter o desempenho melhor. Doutor Nelson, doutor Weldson, tem que pronunciar, porque às vezes fica Edson. Né? Às vezes chama Cadmiel, não tem erro, né? Doutor Weldson, muito obrigado pela sua atenção, por se dispor da gente estar aqui conversando isso aí. Sim. Foi muito, muito bom para mim. E espero que a gente possa se encontrar em outro momento. Não temos a menor dúvida de que nossa conversa é longa e esse tema vai extrapolar aqui o limite desse bate-papo, porque nós estamos sempre conversando sobre o assunto. O doutor Cadmiel é um profundo pesquisador, um curioso, está sempre pesquisando, lendo, estudando, e que é uma coisa que é um exemplo para qualquer um, né? Um homem igual o senhor, e que não abandona as letras, não abandona a pesquisa, o estudo, o conhecimento, a dedicação, o profissionalismo e o autoaperfeiçoamento. Eu deixo aqui empenhado os meus votos de parabéns pelo trabalho que o senhor está sempre empenhado em fazer, sempre buscou e vem buscando, né, trilhar esse caminho aí do conhecimento da mente humana. Muito obrigado. Isso aí é admirável, viu? Muito Essas palavras geram dopamina para mim. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite e que nós sigamos nesse caminho aí com essa capacidade de se autoaprender, de se retroalimentar em informações. Isso.